Maurício, os jovens atuais estão enfrentando um momento muito complexo da própria história, da idade que vivem, o tráfico de drogas, a agressividade, o emprego e tantas outras questões. E os pais também, os pais sofrendo juntos. O que você diria para os pais e os adolescentes e jovens da atualidade, da sua experiência própria, neste momento conturbado da história humana? Eu vou usar duas questões do Livro dos Espíritos. A 582, que apresenta a maternidade e a paternidade como grandes missões, porque muitas vezes nós queremos ser o pesquisador reconhecido, o presidente do centro, o palestrante famoso, o escritor famoso, e esquecemos da missão de ser pai e ser mães. Eu não tenho nenhuma preocupação e nenhuma vergonha de dizer que eu deixei de fazer uma palestra do movimento espírita aqui para as 500 pessoas no Rio Centro, porque era a formatura do jardim de infância do meu filho e eu não ia deixar de ir. Então, fazer escolhas. E algumas vezes a gente faz. Lá nessa questão 582, os amigos espirituais alertam. É uma grandiosa missão da qual nós deveríamos dar contas. Mas, aí é que vem o mas para nós. Então, vamos olhar o antes. Porque quando chega nessa fase da dependência química e tudo mais, a gente já está no depois, né? Mas vamos olhar o antes. Mas, dizem eles, muitos pais estão mais preocupados em fazer que seus jardins, seus pomares, deem frutos em abundância, do que em cuidar do caráter dos seus filhos. 582 do Livro dos Espíritos. E aí Kardec, então, insiste na 583. Mas e aquele caso dos pais que fizeram tudo o que estava ao seu alcance e ainda assim os filhos seguiram pelo mau caminho? Será que eles são responsáveis? Será que eles devem... E aí essa questão mostra muito a atitude de Deus em relação a nós. Ele não desiste de nós, mas ele compreende que vai ser através daquele descaminho que nós vamos reencontrar o caminho para ele. Então, os amigos espirituais dizem que não, mas alertam que quanto piores forem os pendores dos nossos filhos, daí a necessidade de olhar a infância, daí a necessidade de a evangelização fazer parte da vida dessas criaturas. E aí, a gente, às vezes, a vantagem das lives é essa, né, Orson? Nós somos assistidos por irmãos de todos os outros credos, não apenas espíritas. Então, você que é católico, você que é protestante, você que diz que não tem religião nenhuma, pense em transmitir aos seus filhos, pequeninos, as ideias nobres de Jesus. Porque Jesus vai além daquilo que hoje se convencionou chamar cristianismo. A mensagem de Jesus permeia todas as obras de todas as religiões, buscando sempre o bem, o crescimento e a paz. Incuta valores e observe os maus pendores, porque é isso que os espíritos falam na 583. Quanto piores forem os pendores da criança, mais atenção e mais esforço se requererá dos pais. Então a gente tem que fazer essa parte. Não deu certo? Pense o seguinte, se você não tivesse aí, seria pior. Se você não tivesse feito tudo que fez, levado o filho para evangelização à marra, né? Aquela de empurrar para dentro do carro com o pé, para levar para o centro, a criança lá emburrada, mas leva. Porque se a gente não fizer a nossa parte na infância, na adolescência, na fase adulta, nós só vamos curar feridas. As nossas e as deles. Não deu certo, eu tentei, eu fiz. Nós temos uma amiga muito querida, muito trabalhadora, e o filho está dependente químico. E ela tem consciência de que fez o que podia. E se ela não tivesse feito tudo o que podia, talvez ele estivesse numa condição muito pior do que hoje. Então, saibamos sofrer. Não no sentido, vou aproveitar o Simão Pedro aqui, né, Orson? Você conhece também, né? O Simão Pedro lá de Patrocínio. Espírita não gosta de sofrer, não, viu, gente? Não tem essa história de que tem que sofrer para evoluir. Tem que evoluir para não sofrer. Mas quando sofre, sofre com gosto. Ou seja, entenda por que você está sofrendo. Entenda que se fez a parte melhor, beleza, não deu certo com o filho, tente com o neto, tente com os jovens no movimento espírita, porque de vez em quando a gente não consegue impulsionar a evolução do nosso filho. Mas aquele vizinho, aquele sobrinho, aquele jovem do movimento espírita que viu você como pai e mãe, como referencial, foi adiante. E ali a nossa maternidade e a nossa paternidade estão realizadas. Ah, mas e aquele filho que se desviou?
Deus vai nos dar outras chances, nos dará outras oportunidades. Às vezes, nem de sermos pais e mães de novo, mas de do lado de lá encaminharmos esses filhos desviados para outros ventres e continuarmos tutelando, continuarmos ajudando as novas famílias deles. O desprendimento, né, de entregar um filho desse para uma outra mãe ou outro pai cuidar na próxima encarnação é desafiador. Eu fico imaginando assim, nossa, não vou saber não ser pai do Maurício Júnior e do Bernardo, eu quero para mim para sempre. Não, não quero. Eles são espíritos, eles são só meus irmãos, que Deus me confiou nesta encarnação. No caso do Maurício Júnior, né, há algumas lembranças, alguns fatos anteriores, mais de uma encarnação. Mas não desistam de vocês. Porque pode ser que esse filho desviado hoje só tenha você como farol para encontrar o caminho da volta. Continue sendo farol. Continue sendo a luz que puder ser. E Orson, me permita, lido com jovens dentro do ambiente universitário. E nós temos visto tanta propaganda, é mais fake news ainda do que as fake news de política, de que a juventude está perdida. Ah, não. Eu não admito. Alguém fala isso perto de mim, eu viro onça. Não sou Juma Marruá, não, mas eu viro onça. Porque eu lido com os jovens há quase 40 anos. Não, gente. O problema é o que a gente vê lá na questão 932 do Livro dos Espíritos, né? Os maus são barulhentos, os bons são tímidos. A maior parte dos jovens não é isso que a mídia tenta passar. O ambiente universitário não é uma balbúrdia como a mídia tenta passar. Nós temos jovens que vêm de famílias muito pobres, que lutam, que vêm de sanduíche natural para poder ter o que comer durante a semana, para ajudar os pais que ficaram em outras cidades. E são essa força que nos move. Os jovens do movimento espírita estão aí. Domingo passado, domingo dia 25 de setembro, né, para a gente poder ficar mais atemporal aqui, eu estive no Fórum Ágape, aqui no CERJ, na Federativa do Estado, né, que o Espiritismo Net, esse portal fantástico que nos uniu a todos, que me levou ao Quincas, ao Wellington, ao Gustavo Silveira, 27 anos, ao Vitor Hugo, 23 anos, a Nina, um pouquinho mais de 18 anos, e eles estavam lá divulgando Jesus, com um amor que dá esperança, assim, esse mundo tem jeito. Cada um desses jovens que nós vemos no movimento espírita florescendo, mas é um só em 50. Mas, gente, o Chico já dizia, né, morão junto não dá boa cerca. Basta um farol e ele ilumina, uma costa inteira. E é isso que da espiritualidade tem semeado para nós. Estão frágeis, podem fazer voo sozinhos? Claro que ainda não. Precisam do nosso apoio, do nosso amparo, da nossa experiência no movimento espírita, precisam. Porque de vez em quando, nós mesmos, da nossa TI aqui, né? TI não é tecnologia da informação não, viu gente? É terceira idade mesmo, né? E aí nós da TI ficamos incensando os jovens, né? Jogando confete demais. É o fulano reencarnado. Deixa eles serem jovens e trabalhadores espíritas. E fiquemos na base. Se um dia as asinhas ficarem frágeis e eles caírem, que tenham pelo menos um ninho para cair. O nosso colo, o nosso abraço. É a mensagem que eu deixo. Invistam na juventude. É uma questão de interesse pessoal. Eu não estou sendo caridoso aqui, não. Questão 383 do Livro dos Espíritos, né? Tem a ver com o futuro. Mas que não é o futuro deles, é o nosso. Você não quer reencarnar na Terra de novo, Orson? Eu quero. Não é legal você ser ser filho do seu neto evangelizado? Puxa, então vamos evangelizar o filho hoje, para que o filho evangelize o neto e o neto nos receba. Né? Eu acho que, se você me permitir, eu sei que a gente estourou o tempo, mas eu tenho uma história engraçada para contar no final. Por favor, conte sim. O Orkut me trouxe o Raoni. Raoni tinha 17 anos na época do Orkut, fez aniversário no dia 1º de outubro agora, de Natal, né? Era um jovem, naquela época, com 17 anos, com uma capacidade argumentativa fantástica.
E eu comecei a falar com ele que era necessário um pouquinho mais de base doutrinária e tudo mais. Leia, estude mais as obras de Kardec. Ah, mas aqui é difícil, a tradução do Guion Ribeiro, na época não tinha tradução do Noleto, a tradução do Guion Ribeiro é muito densa, é um português ainda da década de 40, é difícil de entender para alguém com 17 anos, eu concordo, né? Apesar de gostar. Mas, aí eu falei assim, então leia as do Herculano Pires, as traduções do Herculano Pires são da década de 70. Ah, mas aqui não tem. Não seja por isso, eu sou livreiro do centro, comprei a coleção de Kardec inteira da LAC e mandei para Natal. Nessa época nós só conversávamos pelo Orkut, não tinha imagem, hein, gente? Chegaram os livros, ele ficou contente, ficou feliz. Num determinado momento ele falou assim, mas você nunca me viu? Por que você está fazendo isso? E eu concordaria também, como pai e mãe do Raoni, eu ficaria preocupado. Que cara é esse que está conversando com meu filho pela internet? Você nunca me viu? Por que você está me mandando esses livros? Eu falei assim, porque eu não sou bobo. Se eu for seu neto, eu quero os meus livros de volta. Eu estava investindo, eu estou investindo. Quando eu levo o Maurício Júnior e o Bernardo, agora eu não levo mais, né? Bernardo, 16 anos, está com 1,92 m. Levo para evangelização, levo para os eventos espíritas, eu estou investindo no meu futuro também. Invistam nos jovens. Professores, invistam nos seus alunos. A gente não vai conseguir fazer com que todo mundo seja um suprassumo, mas nós sempre podemos deixar um pouquinho de nós, o melhor de nós, para que aquele capetinha da quinta caverna do umbral suba 2 níveis, fique na terceira, e ainda assim será uma parte de nós, será a nossa contribuição para a sociedade ser melhor, ser mais feliz. Agradeço muito. Ficaria falando aqui para mais de metro se o Orson desse corda. Mas eu entendo que o Orson tem os compromissos e o trabalho do programa.